Olá, gente, sejam bem-vindos em mais um devocional Passeio na Vinha. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar você e que dia a dia o Senhor venha falar ao seu coração através da palavra de Deus. Eu sou o Dinei Moraes, falo aqui de Atibaia e espero que você esteja caminhando muito bem ao lado do Senhor. O tema de hoje é um rio de vida. Olha só que coisa linda, hein? É um rio de vida. Quando um discípulo crê em Jesus, ele passa a ter no seu interior um rio de água viva. Nasce em seu coração um rio de água viva. E esse rio, ele começa a fluir diariamente em sua vida. Quando isso acontece, o discípulo, ele se alegrará, ele se satisfará com aquilo que ele recebe da fonte que é Jesus. Então a água que ele recebe flui no seu coração e com certeza abençoa todas as outras pessoas, não somente a ele, mas as outras pessoas que estão ao seu redor. E o interessante é que esse rio que vem da fonte da árvore da vida, ele sabe que é uma água que jorra não somente para ele, mas para todas as outras pessoas. Como discípulo, nós recebemos e sabemos que a água que jorra em nós e sai de nós é um rio que inunda o coração das outras pessoas quando Jesus encontra um coração disposto, aberto, para recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E ele faz isso porque ele nos ama. Eu queria falar aqui sobre a reação de um rio. E eu acho que muito interessante nós pensarmos no rio desde o seu nascimento até o seu, aonde ele chega, né, que chama, onde ele desemboca, né, que seria no mar. Vamos pensar um pouquinho nessa situação deste rio, do momento que ele nasce até o momento que ele desemboca. E o interessante é que ele passa por vários terrenos, e o terreno que ele passa é um terreno que vai recepcioná-lo, que está firme e está à frente dele. O rio, ele se move em uma única direção. O rio se move para o mar. O rio ele desemboca no mar. Então ele tem uma única direção. O mover desse rio tem uma única direção. E a direção que Deus também nos dá para a nossa vida é uma fonte desse rio que jorra em nós, que tem uma direção. E não importa que tipo de recepção, que tipo de terreno, quais são os obstáculos que vão acontecer durante esse trajeto desse rio, ele não para. Ele ultrapassa os obstáculos, ele ultrapassa as barreiras e ele vai avançando, dando vida por onde ele passa. Agora, o rio ele se assemelha ou ele se movimenta porque ele é uma fonte que não para. Ele tem uma fonte que não para. Vamos pensar aí quando o rio nasce. Quando o rio nasce, tem uma fonte. E essa fonte ela não para, ela não seca. E o rio é prova que a fonte existe e que as pessoas, aonde elas estiverem, podem ver esta fonte. Isso é muito importante. Então, o que você entende disso? Quando você olha para o rio, é impossível achar que aquele rio não tem movimento. Ele tem movimento e ele se movimenta. E é impossível a gente ignorar esse tipo de ação do rio. Vamos pensar aqui no rio do nosso estado, do estado de São Paulo, que é o rio Tietê. Quando você olha nesse rio, você vê que a nascente desse rio nasce com uma água limpa, pura, perfeita, mas que ao longo do seu trajeto ele vai chegando e passando pelas grandes metrópoles, e quando ele passa pelas grandes metrópoles, aí surge então um grande problema, porque ele começa a ter contato com outros rios. E esses rios vão dando vida a esse rio principal, que é o rio Tietê. Mas o que acontece? O rio Tietê ele começa a receber muitas coisas desagradáveis, sujeira, muitas coisas lixo,
E aí o que acontece na minha vida e na sua vida? Para entendimento do que eu estou falando. O rio que nasce limpo e que corre até um determinado momento limpo, começa a se tornar sujo, impuro e com um mau cheiro, que a gente é insuportável, muitas vezes até mesmo no final deste rio, por causa do cheiro que ele tem. Mas olha só que interessante, este rio nunca foi assim. Esse rio, ele recebe muitas coisas ruins, muita sujeira, e especialmente ali na região de São Paulo. Mas se nós olharmos um pouquinho mais, este rio, quando vai mais além, ele volta a tornar a ser um rio limpo, a ser um rio que tem condições de você pegar a água e se alimentar, de você tomar a água, de você até mesmo tomar um banho deste rio. Coisa que é impossível fazer isso no estado, na cidade de São Paulo. Devido aos maus tratos desse rio, é impossível. Como eu disse, com os quilômetros à frente deste rio, ele volta a mostrar-se um rio de novo. Um rio novo, não de novo no sentido de faça-se um novo rio, não. É um rio novo, ou seja, totalmente limpo e que tem condições de trazer benefícios para o povo. Então, veja bem, mesmo que o rio passe por situações difíceis e complicadas, ele não morre. Ele sempre tem ali a vida. O rio vence os maus tratos. Por que o rio vence os maus tratos? Porque a fonte está ativa. A fonte está jorrando água para esse rio. A fonte está jorrando água viva para este rio. E isso é muito importante, eu e você, nós identificarmos. E vamos trazer para a nossa vida, então, o que significa tudo isso? Olha só que coisa interessante. O rio, ele sempre se move para o seu destino final. O discípulo é um rio que sempre tem que estar em movimento para o seu destino final. Jesus sempre vai nos mover, Jesus sempre vai nos direcionar para o nosso destino final. Você pode passar por situações adversas, você pode passar por maus tratos, você pode passar por grandes dificuldades na sua vida, mas a fonte sempre vai estar jorrando água viva. Deus sempre vai estar dando essa condição para você neste momento da sua vida. Por quê? É um rio que sempre recebe água limpa da fonte. E é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus espera de nós. O rio, o discípulo, é um rio que se move sempre em direção ao seu destino final. E Deus quer que isso aconteça, e Deus espera que você faça isso para a honra e glória do Senhor. A grande questão e a grande pergunta que eu faço para você: você está preparado para deixar com que essa fonte de água viva jorre na sua vida em todo o tempo? Você está disposto de ser um discípulo que se move em direção ao seu destino final sempre? Eu espero que sim. Eu espero que esta reflexão traga ensinamentos na sua vida, independente de qualquer coisa. Você é um discípulo e você tem uma fonte de água viva jorrando em sua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias no ano. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe você e até breve no próximo devocional Passeio na Vinha. Fique com Deus e até mais.